Vamos iniciar agora mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate, realizado aqui pela Fortaleza Jurídica do Produtor Rural, História João Domingos Advogados. E hoje temos a honra de receber aqui o Daniel Rabelo. Daniel, uma honra tê-lo aqui conosco. O Daniel é um cara novo, mas que chega com muita energia no agronegócio, que chega com uma visão muito interessante de reflexão aí para os produtores, uma perspectiva de consultoria para dar mais eficiência para essa produção rural, dar um olhar diferente para aquele produtor que quer ter mais rentabilidade na sua atividade e também compartilhando conosco uma visão muito bacana sobre sucessão no agronegócio, uma visão diferente, uma visão mais ampla e não é aquilo que ele aprendeu num livro, numa faculdade, mas que ele vive diariamente na pele, junto ali com a família dele, com o pai dele e que com certeza vai ajudar você a transformar também a sua atividade com os insights do que ele vai poder compartilhar aqui conosco. Tá bom? Leandro, Muito obrigado. demais, é uma honra estar aqui com vocês e eu agradeço pelo convite e eu quero, assim, fincar a bandeira mesmo de quem defende o sucessor, de quem vai auxiliar esse processo de sucessão, tanto na parte relacional com a família, tanto na parte produtiva. Então, obrigado pelo convite e vamos trocar ideia que vai ser de muita valia. Conta para nós como que foi sua origem no agro, né? Sim. Como que você chegou, se tinha um avô, um pai, ou, enfim, menino criado em apartamento. Conta para nós como é que foi isso aí. Leandro, eu sou uma quebra de paradigma, porque eu sou sim um menino criado em apartamento, só que eu sou um cara também criado na fazenda. Então, a minha relação com o agro vem de todas as minhas férias, eu acompanhar o meu pai na fazenda. Eu sou neto de pecuarista, só que eu não tive contato com meu avô, ele faleceu muito antes do meu nascimento, meu pai tinha 9 anos. E o meu pai seguiu essa trajetória, veio de uma família muito humilde, passou muita necessidade na vida e conseguiu construir o patrimônio. E eu acompanhei, eu tenho 28 anos, desde que eu nasci eu vou pra fazenda com meu pai. Então a minha primeira memória na fazenda, eu tinha 4 anos, meu pai tinha acabado de comprar uma terra e ele tava fazendo a sede. E aí eu lembro a memória assim até hoje, cara. Eu desci da caminhonete, era uma Hiluquinha vermelha 95, e eu andava em pé nela, no banco da frente, porque era muito pequeno. E aí eu lembro, mãe, eu vou lá no meu pai. Não, não vai não, eu vou. Eu desci da caminhonete, ia numa terrona bem vermelha assim, numa garoinha, indo até o meu pai. Então essa é a minha primeira memória dentro da fazenda. Então, dali pra frente, cara, todas as férias eu ia pra fazenda e é uma realidade muito diferente, não é assim, eu ia passar o final de semana na fazenda. A gente ia pro Pará, passar 20, 30, 60 dias eu achei que era no interior de Goiás. Não, no Pará. No Parazão. Então eu passava assim 60 dias isolado do mundo. Não tinha internet, não tinha telefone, Que não município? tinha. Lá em São Félix do Xingu, no sul, mais perto ali de Vila Rica. E eu ia, então eu imergia mesmo. Eu vivia aquilo 60 dias, 90 dias e não tinha contato com o planeta. Então era outro mundo. E aquilo ali também se tornou minha realidade. E aí chegou na época de escolher minha graduação. Eu falei, cara, eu olhei assim, você é advogado? Cara, eu não vou ler o suficiente. Você é médico? Cara, eu não vou estudar o suficiente pra ser médico. Meu amigo, meu coração é do agro mesmo, não tem jeito não. Então, meu amor veio realmente de ver o meu pai construir tudo com muito amor, com muita dedicação e acompanhar desde da infância realmente como é a vida do agro. Então, as memórias que eu tenho, eu com 5, 6 anos, 7, até os 10 anos, eu no meu cavalinho, meu pai me deu um cavalo, aí tinha uma ladeira lá na fazenda, eu pegava o cavalinho e subia, e correndo, e só pra ver o galope. O Daniel, é uma questão interessante, é que, assim, que apesar de novo, você pode ter a oportunidade de conhecer um agro que poucas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer, imagino eu, nessa época, uma região ali, mesmo próximo do Mato Grosso, por ali, mas eu acredito que naquela época muito sem estrutura, logística, acesso às coisas. Então, aquela realidade, assim, estragou uma peça de um trator. Como é que era isso ali nesse começo, as lembranças que você tem, assim, sobre esses desafios, né? A área já era toda aberta, formada, seu pai foi abrindo mata ainda, alguma coisa, como é que foi isso? Eu falo que o Pará é um país fora do Brasil. Porque lá tudo... Quase um continente. É um continente. Porque lá tudo é diferente, cara. Então, o Pará ainda está em desenvolvimento. E essa questão de estrutura, agora que tem melhorado no Pará com as tecnologias que a gente tem. Starlink. Bem recente. Bem recente. Então, eu lembro que a gente foi colocar um telefone na fazenda, vai ter o quê? Seus 8, 10 anos? E foi colocar uma internet há 4, 5 anos. Por quê? Porque era realmente outra realidade.
Então, na minha infância, essa questão de peça, de tudo, era realmente muito arcaico. Tem que sair da fazenda, tem que ir na cidade, demora 4, 5 horas pra ir na cidade. Então você Qual que era a perde o distância dia. pra ir na Dá cidade? mais ou menos uns 100 quilômetros de terra. Cara, 100 Então, quilômetros de terra. só que é Pará. Então a estrada não é tão boa. Demora. Eu já fiz esses 100 quilômetros em 5 horas, pra você ter ideia. Caramba. Hoje a gente consegue fazer em 3, porque as coisas melhoraram. Mas a gente já fez em 5 horas, 100 quilômetros. Então, Pará é Pará. Lá foi uma área que ela foi formada antigamente, você sabe, as leis ambientais do Pará. O Brasil incentivava o desmatamento, o Brasil incentivava a abertura de área. Então, meu pai vem de uma geração e ele vem de uma época que era completamente legal fazer isso. Então, ele comprou a área, ela virgem, e ele foi formado. Então, foi na raça mesmo. E ele me árvores conta a gigantes, experiência. aquelas madeironas brutas. Ele me conta a experiência que assim, ele teve que formar de avião porque não tinha como fazer de outra forma, não tinha como ter acesso. Então, esse desbravar, eu não consegui viver com tanta maturidade porque eu era muito novo, mas eu acompanhei os bastidores e hoje, com muita maturidade, eu consigo conversar com meu pai e entender que na época ele comprava e vendia um bezerro de R$30, R$20. E assim, cara, é loucura a gente pensar isso. Sim. Terra no Pará nessa época era vendida, trocada por espingarda. Entendeu? Eu tenho histórias de pai de amigo meu que trocou uma espingarda por terra. Trocou uma pajeiro por um latifúndio. Aí você fala assim, cara, que é isso? Até porque uma terra bruta dessa, naquela época, era muito mais passivo do que ativo. Porque exatamente. O custo para você investir, para abrir uma área dessa e o desafio, né? Sim. É muito grande, né? Só que o capital imobilizado era bem menor. Então ficava realmente pela força do braço. O capital era o tempo e era o braço. Então, quem era desbravador, falou, cara, é ali. Então, graças a Deus, tudo que nós construímos como família, que o meu pai construiu na vida dele, ele tem outro trabalho, outra empresa aqui em Goiânia, mas foi muito merecedor e muito do Pará. Então, a nossa família é muito grata à dedicação do meu pai e também ao Pará por todo o desenvolvimento. Cara, e o Pará, o que desenvolveu nesses 20, 30 anos é loucura. É porque, assim, às vezes o pessoal romantiza essas trajetórias, né? Como tantas que a gente tem. Mas, assim, cara, é dor, é suor, é ranger de dentes, é igual você falou. Da mesma forma que você teve essas imersões de ficar 60 dias com seu pai, muito provavelmente houveram meses que ele ficou ali sozinho, sem ninguém, e sofrendo, e assim, cara, coisas brutas, assim, uma situação que muitas vezes provavelmente estava a vida em risco, né? Sim. Porque a gente sabe, no Pará você tem muitas histórias irreais de poceiros, cara, que o pessoal chega, grileiro, fala, cara, eu quero comprar sua terra, se você não me vender, a viúva vende. Exatamente. E realmente, se não vendesse, ia lá, matava o cara e depois comprava pela metade, né? E outro, às vezes o preço era X, o cara falando, eu te pago tanto se você quiser, senão... Então, assim, você viver dentro desse contexto, você viver, não, você sobreviver, né? Eu acho que tem até essa perspectiva, se você sobreviver dentro desse contexto, né? Sim. É muito desafiador, né? Eu quero ressaltar e, assim, enobrecer mesmo meu pai, porque meu pai, desde que eu entendo por gente, ele tem a empresa aqui em Goiânia, que é de produtos alimentícios, e ele toca a fazenda. Então, ele toca a fazenda no Pará à distância. Ele já tinha essas duas atividades. Já tinha as duas atividades. Então, o que torna tudo mais difícil. Tudo mais difícil. Então, ele realmente largava a gente aqui com minha mãe, ia pro Pará. Ou seja, tem mais... Só essa terra ele tem há 24 anos. Meu pai tá no Pará desde, se eu não me engano, 82. E assim, na raça, meu amigo. Caramba. É indo desde 82 pro Pará quase todo mês, ou a cada 60 dias, rodando 1.300 quilômetros. Quando ele pegava 82. Ele pegava 700 quilômetros de terra. É outra realidade, cara. 700 km de terra. Então eu tenho que enobrecer o nome do meu pai, porque ele conquistou no suor. Não tem nada dado, não tem nada que foi feito de forma desonesta, não tem nada que foi feito de forma ilegal, foi tudo feito com suor. Caramba, sabe? E aí você escuta uma realidade como essa, e aí você tem que ouvir pessoas que não conhecem essa realidade e falar assim, não, o produtor tem porque ele tem, porque é dinheiro subsidiado pelo governo, ele tem o que ele tem, mas pô, ele não preserva o meio ambiente, ele só extrai, né? E não tem noção, né? Pô, eu imagino que chegar lá deve ter uma reserva gigante, o que deve ter de fauna e flora, né? O que preservada, né? Deve ser algo assim muito rico,
né? Com Muito certeza. rico. E, infelizmente, as pessoas não conseguem dimensionar isso, né? De passar voando ali por cima e ver aquela imensidão de floresta e o Sim. que aquilo representa, né? E fica só com aquela imagem na cabeça do Jornal Nacional, daquele tanto de árvore derrubada, queimada no Pará. É como se limitasse aquilo dali. E não, é uma atividade extremamente sustentável, o nível de preservação é muito expressivo, né? Sim. Principalmente nas áreas abertas mais recentemente. E, e é algo muito bonito, né, Daniel? Assim, você vê essa produção, essa integração da natureza e a partir dali você gerar uma renda, você sustentar uma família, você desenvolver um negócio, você gerar empregos, gerar impostos, né? E Sim. mover o Brasil na raça mesmo, né? Na raça. Sim. Porque assim, cara, é fácil, você tá aqui em Goiânia, não, eu vou comprar uma terra aqui em Bela Vista, Aham. a terra já tá formada, bonitinha e tal. Sim. Pô, isso é uma realidade, né? Que eu acho que é o retrato que a maioria das pessoas acabam tendo, quem mora em cidade grande, do que é o agro, né? Mas a questão é, o que nos trouxe até aqui, né? Como que foi isso, né? E hoje a realidade da fazenda tem muito mais área preservada do que área explorada. E hoje no Pará existe uma mídia muito forte em relação à legislação ambiental, mas o Pará hoje em dia, meu amigo, não tem jeito. Se você fizer qualquer coisa errada, vem um satélite, o cara lá do Rio de Janeiro já te olha e fala: não, meu amigo, é multa, não tem conversa. E é outro problema que a gente enfrenta, que é o quê? Como são áreas de muita floresta, meu amigo, como é que você apaga um fogo dentro da floresta? Você vai chegar lá que jeito, companheiro? Caramba. Não tem jeito. Então, a Eu legislação imagino, hoje... agora que você falou, eu fiquei imaginando o tamanho da chama numa floresta dessa. E como que você apaga um trem desse? Você não tem nem acesso. Como é que você chega lá? É responsabilidade de quem? É do pecuarista. Nossa. Então, e é um fogo que vem de 10, 20, 50 fazendas pra Vem do trás. vizinho. E aí, não quer saber. Chegou na sua fazenda, a culpa é sua. Você se vira, companheiro. Caramba. Só que você vai... Como que você apaga um fogo desse? Não tem como, Não tem entendeu? como ter Então, controle. a legislação ainda é uma coisa que, querendo ou não, ela não enxerga o lado do produtor. Ela enxerga o lado da mídia, enxerga o lado de Europa, de Estados Unidos, que vem pressão ambiental sobre a Amazônia, que a Amazônia parece que é responsabilidade do Brasil e acabou, que o mundo inteiro respira Amazônia. Cadê? E França? Cadê a área ambiental da França? Ninguém quer reflorestar lá, Ninguém né? Cadê a área ambiental da Alemanha? Cadê a área ambiental dos Estados Unidos? Por que não tem pressão ambiental nesses países? Então, é uma cultura, cara, que o mundo pressionou o Brasil e ele acaba pagando a conta. Nós que estamos lá no pé do eito que acaba pagando a conta. Esse ponto que você trouxe é muito relevante, porque esses países que pressionam tanto o Brasil para, às vezes, preservar mais outras coisas, o que, de certa forma, pode impactar e prejudicar a produtividade e a rentabilidade dos produtores rurais, são países que o nível de subsídio que eles dão e de proteção ao produtor é muito maior. A gente viu um número recente, salvo engano, o nível de subsídio do Brasil é algo em torno de 3%, Sim. e aí você pega esses países, você chega em 15%, 10%, 15%, 25% ou mais. E sem contar, assim, pô, você compara o que é a estrutura de seguro rural, seguro agrícola que você tem nos Estados Unidos com o Brasil. Sim. Nossa, cara, é outro nível. O seguro cobre, a amplitude que ele cobre é muito ampla, né? Ele evita realmente do produtor quebrar. E o governo também subsidia bem essa aquisição desse seguro. Pô, aqui no Brasil o produtor tá lascado com o seguro, Sim. porque o seguro não garante nada e na hora que garante alguma coisa que ele vai acionar, o seguro não paga e é ele Deus ali, né? Ele fica realmente exposto ao risco da ruína, né? Sim. Quando você conta essa história do seu país de conseguir manter, pô, tem a terra há tantos anos, só essa fazenda 20 anos, e mais de 20 anos, isso há um mérito muito grande nisso, porque, cara, atividade rural, a única certeza que você tem é que uma hora você tá ganhando dinheiro, outra hora você tá perdendo. E o que você mais vê, se você tivesse como quantificar quantos produtores que estavam na ativa 20 anos atrás e desses produtores, quantos que continuam hoje, cara, dificilmente você vai chegar em 5%, mais ou menos dessa quantidade, 10%, porque ficaram pelo caminho. Não deram conta de se manter rentáveis mesmo na atividade, sustentar ela, porque, cara, você tem que cada vez mais pegar mais empréstimo para produzir, esse custo é muito caro, você tem uma volatilidade de questão climática ou do preço do grão, aquilo joga sua margem lá embaixo ou desaparece e vira só prejuízo. E a questão é como é que você lida com isso, né? Como é que você consegue lidar com esse desafio e continuar, né? E um ponto que eu queria ver com você, Daniel, como que é nessa perspectiva, então, já que seu pai está na atividade,
de sucessão, que é até um tema que você gosta de falar Sim. muito, né? Como que você tem vivido isso em casa? Então, eu quero até fazer vamos falar, ampliar um pouco mais antes de afunilar nesse assunto, que é o quê? O que eu enxergo realmente desse mercado é que o que está acontecendo? Antigamente, há 20 anos atrás, a gente rodava uma fazenda de 300, 500, 1.000 alqueires. Hoje em dia, esse cara veio a falecer, não está mais na atividade, foi dividido para 4, 3 filhos. Então, vamos pegar uma terra que era de 1.000 alqueires, foi dividido, cada um está com 300. E hoje o cara já está com seus 50, 60 anos, os filhos vão pegar e vai dividir de novo. Então, é cíclico isso, essa divisão de terras, trabalhando com terras menores e com mais dificuldade realmente de capital, de trazer essa alavancagem financeira. Então, o que a gente enxerga é essa realidade de divisão. E aí, dentro dos 3 filhos, um já não quer, aí vende a preço de banana, e aí vira aquele rolo. Então, como é a realidade do Daniel hoje na sucessão? É um tema que queima no meu coração, é um tema que eu vou falar pro resto da minha vida. Por quê? Porque é o que eu vivo. Então, eu abri mão de muitos outros caminhos para realmente ser bom no que o meu pai é bom. Então, o que eu espero é ser melhor do que ele um dia. Ainda não sou, com muita humildade. Quem construiu tudo que nós temos hoje quanto família foi o meu pai, só que eu já construí o meu caminho. Então, hoje eu tenho certeza que eu estou sendo preparado e tenho muita segurança de tocar um negócio muito próximo ao do meu pai. Por quê? Porque eu já fiz isso. Então, eu já arrendei o meu gado, já arrendei terras, já toquei o meu próprio negócio. Hoje sou pecuarista, tenho o meu gado. É dentro da terra do meu pai? É. Existe alguns benefícios? É óbvio que existe, mas eu também já encarei o mundo da forma com que ele é. Sim. Então, usar o que nós temos de potência, que é o que o meu pai já desbravou no peito, a favor para crescer a operação, é realmente a minha missão, tanto para mim quanto para outros jovens que estão vivendo essa sucessão. Então, como eu me comporto hoje na sucessão? Eu sei o meu lugar na fazenda e ainda não é de dono, é de sucessor. Então hoje eu já passei por várias etapas. Eu já passei da etapa de ser peão, já passei da etapa de ser não ouvido, não ter essa credibilidade. Sim. E aí eu fui para fora, eu fui pro mercado e aí eu criei essa credibilidade no mercado. Eu ajudei muitas fazendas a crescerem em rebanho, a ganhar mais dinheiro, trabalhando com gestão, trabalhando com fluxo de caixa, trabalhando com compra e venda, trabalhando com nutrição, trabalhando com a fazenda, vendo como empresa. Então eu dei lucro para muitas fazendas e depois, ainda mais na parte comercial, criando estratégias, criando estratégias nutricionais para a fazenda. Então eu criei uma rede produtiva que me deu a credibilidade em casa e no mercado. Ótimo. Então, graças a Deus, eu consegui construir o meu nome no mercado e construir processos realmente lucrativos. E isso me trouxe credibilidade em casa e no mercado. Então, hoje, dentro da fazenda, eu sou um conselheiro do meu pai, a gente troca ideia, fala sobre o mercado. Antes de eu entrar aqui ao vivo, eu liguei para ele, expliquei o que estava acontecendo com o momento do mercado, que a gente teve essa queda hoje de R$33, depois de um aumento de 60%, então é um mercado muito volátil. E ele é natural, ele não tem esse contato com o mercado tão próximo. Então a gente estava trocando ideia agora sobre o que está acontecendo. Ó, pai, eu acho que você tem que fazer isso, isso e aquilo. Atenta aí. Eu não sei o que é a sua previsão aí de venda ou de compra, mas esse é o movimento, então fica atento, qualquer coisa você me liga, tamo junto, e é isso. Então hoje eu trabalho realmente sendo do lado dele, sabe? E eu acho que isso é o importante, saber qual é o momento. A sucessão, ela tem fases. E graças a Deus que eu tenho o meu pai para tocar o negócio, porque é a vida dele, sabe? Uhum. Então, como foi essa transição? Um dia ele chegou em casa e falou assim, Daniel, o negócio é o seguinte, nós vamos abrir uma empresa aqui, nós temos 2 opções, para mim, para meu irmão e para minha mãe. Nós temos 2 opções. Eu vou fechar a empresa daqui de Goiânia, nós vamos viver só da fazenda, ou nós vamos trabalhar como família e criar um outro negócio e a fazenda vai ser mais uma renda. Aí nós, como família, decidimos, não, nós vamos criar um outro negócio, nós temos que ter 2 rendas. Uhum. Show de bola. Então nós já trabalhamos em família há mais de, eu não lembro quantos anos tem a empresa, acho que 10, 12 anos. Ótimo. Então eu tinha 17 anos, eu já estava trabalhando no balcão de uma loja em família. A sucessão começou ali. E na fazenda, aí quando eu me formei, as coisas foram acontecendo, eu falei, pai, eu quero ser seu braço direito. Eu não quero sentar na cadeira que você está sentado. Eu quero ser sua força, eu quero te ajudar, eu quero ir com você, eu quero te acompanhar. Aí ele falou assim, Daniel, com muita sabedoria, tudo que eu construí, deixa como plano B.
vai construir seu nome, vai construir sua carreira, esquece o que nós temos e vai construir seu nome. Aí eu, cara, eu tô querendo ajudar meu pai, ele não quer. Como que pode um negócio desse? E tá tudo certo. E hoje, graças a Deus, eu agradeço a esse direcionamento do meu pai. Porque senão eu ia ficar só sobre a visão dele, sabe? Tudo que eu conheceria sobre pecuária seria a visão dele. E reconheço muito a visão que ele tem porque chegou onde ele chegou. Mas existe um mundo por trás. E aí, quando eu fui pro mercado, eu consegui crescer profissionalmente, eu consegui ver o mundo de uma forma muito além da fazenda, entendi sobre macroeconomia, entendi sobre uma micro-região, entendi sobre o mundo. Aí eu fui ver o mundo como um negócio. Eu falei, cara, então é isso. E aí eu consegui ajudar ainda mais o meu pai. Então, graças a Deus que meu pai me deu essa direção de construir a minha carreira por fora para depois conseguir ser um braço direito dele, sabe? Então, acho que isso foi um processo muito legal dentro da minha sucessão. Eu acho que você colocou um ponto aí que eu acho que é muito rico, independentemente do tipo de negócio, essa experiência externa ao negócio da família, né? Essa experiência e por um período significativo de anos de formação técnica e de trabalho. Por conta disso, não sua visão de mundo e de negócio fica distorcida, né? Perfeito. Porque senão você vai ver só aquilo do que está sendo feito ali e, pô, você sempre vai ser o filho do dono, então você não vai ver o mundo como ele realmente é. E nem vai ser tratado pelo mundo como realmente o mundo te trataria lá fora. Quando você vê grandes grupos familiares, igual a família do Zé Garrote, do pessoal... e de grandes fortunas, pessoal bilionário mesmo, você vê essa preocupação e esse planejamento que envolve isso mesmo. Então, dentro desse planejamento de sucessão, já envolve, olha, você vai estudar, às vezes, literalmente lá fora, vai para outro país, vai para onde, vai trabalhar em outras empresas. Então, às vezes, já está programado, ó, daqui 10 anos você volta. Mas, assim, para você começar aqui, primeiro você tem que ter esse ciclo lá fora de amadurecimento para chegar até aqui. Isso é importante porque eu tenho visto, ouvido algumas questões, Daniel, de às vezes até uma influência que pode ser ruim, do filho não preparado, imaturo, sobre certa forma, mas que consegue exercer influência sobre o pai, sobre a tomada de decisões, quando ele não está preparado adequadamente. E isso impactar muito negativamente no negócio. Quando a gente teve esse momento agora do pós-pandemia aí, 20, 21, 22, com esse aumento agressivo do preço das commodities agrícolas, o agro é pop, e aquela margem que a gente brinca assim, até bobo estava ganhando dinheiro, o que aconteceu? Você teve ali produtores que tomaram decisões equivocadas de alavancagem, mas o que eu tive de relatos foram de produtores que, influenciados por essa geração de filhos que estava começando a aproximar, era um cara que às vezes nem interessava até então tanto pelo negócio rural, pela atividade, mas aproximou demais, falou, não, agora é a hora, vamos alavancar isso aqui, vamos sair de 1, vamos para 5, vamos comprar mais terra, vamos arrendar mais área, comprar máquina, aquele negócio, e o banco oferecendo dinheiro, aquela coisa toda, e hoje está em risco todo o negócio familiar, ele foi colocado em risco, né? Talvez esse pai, se ele continuasse trabalhando com a filosofia de vida, de visão de negócio, que havia trago ele até aqui, pode ser que não tivesse tomado essa decisão. Então, você me faz refletir uma perspectiva de um nível de consciência que o sucessor, que esse filho herdeiro, que se pretende sucessor tem que ter, do quão desqualificado ele é, do quão incapacitado ele é. Porque é natural do ser humano de não enxergar a sua própria ignorância, os próprios limites, né? E dele ver o que é riqueza e o quanto é essencial ele ter o contato com o mundo lá fora, ele buscar aprender lá, até para ele ver se ele se garante mesmo. Porque ele fazer dinheiro ali, trabalhando dentro do negócio do pai é uma coisa. Fala, não, vai lá fora. Se você conseguir fazer dinheiro lá fora, você consegue fazer aqui também, né? Eu acho que é uma experiência que... Enfim, muitas vezes, às vezes, quando o pessoal fala de planejamento sucessório, fica assim, a holding, não sei o que e tal, enquanto a holding é o de menos, né? É a última coisa que vai influenciar positivamente ou não num planejamento sucessório adequado, né? Então, eu acho que é uma perspectiva de ampliar mais a visão do que envolve nisso, né? E com certeza seu pai também teve um nível de maturidade que não é normal, assim, eu acho que teve uma visão, né? Porque dói, de certa forma, também ele chegar e falar, pô, com certeza ele gostaria de tê-lo ali junto já, sempre, né?
e falar, não, olha, vamos fazer dessa forma porque eu entendo que vai ser melhor para você e para nós, né? Sim. E aí hoje você tá trazendo esse relato aí de como que realmente foi construtivo, né, isso aí. O que eu enxergo? Talvez a visão do meu pai foi até um feeling. E o que ele sentiu? Eu tô me colocando na posição dele. Hoje não tem espaço na fazenda para nós dois. Então vai gerar uma competição que ainda não é o momento. Então eu falei, cara, eu consigo tocar um negócio, e até oneraria a operação, porque eu teria um custo de operação de estar vivendo aquilo. Aquilo ali seria a minha vida. Então ele falou assim, cara, peraí, se hoje eu tenho energia para isso, vamos fazer o seguinte, deixa eu tocar o negócio, porque eu ainda estou bem, graças a Deus, muito saudável, com muita força, igual ele sempre teve. Constrói, porque aí assim, eu tenho um fôlegozinho ainda para tocar o negócio sem onerar. Uhum. Então acho que também tem um pouco disso. Só que o que eu acho muito interessante, que é o quê? Quando eu vou pro mundo, eu como jovem, na época eu tava com meus 22, 23 anos, eu consegui ser confrontado sem levar pro pessoal. Então, um marco muito interessante foi o dia que eu fui rodar a primeira vez como um consultor, e eu tinha acabado de sair da faculdade, na verdade eu ainda era estagiário, e aí os consultores me afrontaram. Eu perdi um feedback, os caras falaram assim, Daniel, eu sabia que tava formando maus profissionais na faculdade, mas não tão ruins quanto você. Aí eu, que isso, cara? Então imagina se meu pai me falar um negócio desse. Será que eu enfrentaria da mesma forma como um profissional do mercado? Não, de forma nenhuma. Eu estaria pro pessoal, talvez eu entraria no vitimismo por imaturidade. E aí, a hora que eu tive esse choque de realidade, eu falei, companheiro, a água bateu na bunda. Ou eu viro homem, ou eu largo a atividade. E aí foi quando eu realmente virei um homem, eu falei, cara, agora eu vou dedicar, eu vou aprender de raiva, que agora eu vou virar. Então, quando isso aconteceu, eu consegui enfrentar isso de forma profissional, não de forma pessoal. E quando o jovem ele já vai direto para o relacionamento com a família, muitas afrontas do pai que seriam para um crescimento viram traumas que faz a pessoa, o jovem, não se desenvolver. Aí ele se bloqueia, aí ele se distancia, pega ódio da fazenda, pega raiva do pai, dificulta o relacionamento interfamiliar, as pessoas começam a ter conflitos porque a mãe quer defender o filho, e aí o pai quer defender o negócio, e aí vira aquele rolo, e aí começa a complicar tudo. Então essa maturidade que eu tive com o mercado, por exemplo, de entender com um olhar de dono, talvez eu demoraria muito tempo dentro da fazenda, porque eu seria sempre o filho do dono. E aí tudo eu teria que pedir benção. Então, esse olhar administrativo eu consegui ter fora, porque agora, quando eu converso com meu pai, o meu olhar e o dele é o mesmo. É de dono. Sim. Então, é óbvio que a palavra final é dele, porque o negócio ainda é dele, mas a gente tem a mesma visão. Então, hoje, as nossas discussões são balizadas e a gente pensa praticamente da mesma forma. Então, isso trouxe um nível de discussão muito sadio dentro de casa. Você consegue contrapor ele com argumentos fundamentados, né? Exatamente. Eu posso falar, pai, o negócio é assim, você faz o que você quiser, você pode ir por esse lado. A minha visão é essa, essa e essa. Mas, se eu tivesse no seu lugar, o que eu faria seria isso. Mas você toma a decisão que você quiser. E eu tô aqui, tamo junto, vambora. Então, hoje, eu consigo trazer sem levar pro emocional. Trazer pontos racionais, pontos positivos, pontos negativos, dar uma visão de mercado, dar uma visão técnica, porque o meu pai, ele tem uma visão administrativa. Nós chegamos até aqui por conta dele. Só que ele não tem uma visão técnica. Ele não estudou sobre o mercado, ele não sabe diferenciar a técnica mesmo, produtiva. O que é um proteinado de alto consumo, de baixo consumo? Quanto que eu vou usar? É aquele feeling de produtor. Então, a hora que a gente traz isso, onde eu consigo ajudar mais? Na parte técnica, pai, isso aqui tá errado. Só que eu não vou lá e passo por cima dele e falo pro peão, rapaz, isso aqui tá errado, tá fazendo errado. Não, esse papo é dele. Se ele não fizer, a consequência também é dele. Vai chegar em mim de rebote, mas a consequência primeiro é dele. Então o que eu falo? Vi errado? A gente rodando a cavalo, pai, nesse passo aqui, o que eu faria? Isso e aquilo outro. Conversa com o pai, ele, é mesmo, né? Tá, e como é que tá a nutrição aqui? Tá assim, esse pai, eu não faria isso, não. Tá, não dá pra fazer de outro jeito, eu te entendo, realmente é difícil, então toca o barco sabendo que não é o melhor. Mas tá tudo certo. Então essa visão, eu acho que nos faz crescer de uma forma muito sadia, sabe? Você trouxe uma perspectiva interessante aí quando você falou assim, ele vai tomar a decisão, se der o problema dele, e de uma forma direta minha. Mas eu acredito que às vezes o herdeiro ele tem muito uma visão assim, cara, o pai tá vivo ainda, aquilo é do pai. Só que ele já considera aquilo tanto como dele, que ele fala assim, não, ele vai fazer isso aqui, ele vai pôr em jogo o que é meu. Porra,
você tem um direito de expectativa de receber uma herança no final do dia, não. Pode ser que ele acabe com aquilo tudo em vida. Sim. Então, com certeza, às vezes é um sentimento que pode até levar a algum conflito, alguma coisa. Então a gente tem muito assim, porque muitas vezes se critica na sucessão o patriarca, né? É a principal pessoa que porque ele não entende, porque ele não quer largar o osso. E aí você tem N críticas naquilo dali. E quanto ao sucessor, se você olha assim, não, tem o que é médico, que é aquilo que não quer, e tem o que interessa, mas não é só isso o que interessa, não basta só o cara interessar e gostar. Comporta-se ali uma série de análises críticas também, comportamentais quanto a esse sucessor, dele ter um comportamento adequado para o sucesso também dessa sucessão, né? Da construção dessa transmissão ali, Sim. da atividade, né? O que eu enxergo é o seguinte, né? O filho, ele, por exemplo, vou dar o exemplo da minha casa. O meu irmão, ele viveu a mesma coisa que eu vivi. Ele viveu exatamente a mesma coisa que eu vivi. Ele foi na fazenda todas as vezes que eu fui. Ele conviveu com toda a ambiência que eu vivi. Só que a decisão dele não foi seguir o caminho do agro. Ele teve a vida profissional dele. Se formou e hoje ele é o gestor da nossa empresa aqui em Goiânia. E tá tudo certo. Ele é menos valorizado por conta disso? Não. Inclusive, ele também é um sucessor, só que da parte da nossa empresa. De outro negócio. Então, não é um problema o filho escolher não ser um produtor. Só que o que eu enxergo como melhor para essa pessoa? Entenda que aquilo também é um negócio da sua família. Por quê? Quando esse jovem escolhe um outro caminho, ser médico, ser advogado, ser fisioterapeuta, o que for, às vezes ele esquece, abandona como se aquilo não fosse mais dele. Se a fazenda não é um problema mais dele. E aí o que acontece? O pai se sente abandonado na atividade, sendo que não vai ter alguém para seguir o caminho dele. E aí ele vê só como extrativista essa relação de pai e filho. Porque, na hora que você tá precisando de alguma coisa, você me liga. Mas e na hora de me ajudar a produzir? Você não me ajuda. E no final de semana que você tem livre, em vez de você ir pra fazenda ficar comigo, sim. Você vai fazer outras coisas. Então, o problema não é a escolha profissional. É abandonar o relacionamento com os pais dentro da atividade. Porque se ele entende que aquilo realmente vai ser dele um dia, ele tem que ter o mínimo conhecimento possível para tocar e, inclusive, para vender. Porque se ele não tem uma familiaridade com o negócio, quando ele vai vender, aí é aquele negócio. O pai criou na raça, na luta, toda a vida, criou um patrimônio, vamos colocar de 100 milhões. Aí na hora que o pai falta, vem lá 2 filhos, quanto que vale esse negócio? Vale uns 100, mas se a gente for vender agora, vale uns 70. Meu amigo, 70 milhões? Eu tô rico. Toca o pau. Aí ele liquida o negócio da família a um preço de banana porque ele não tem conhecimento do que vale. Ele pegou a vida e o legado do pai dele e transformou em cifra. Aí, valor, meu amigo, isso aí eu acho que realmente, assim, é uma tristeza muito grande quando eu vejo isso acontecer. Em contrapartida, o sucessor que escolhe tocar o negócio, ele tem que entender que eu também acho que ele tem sim que ser remunerado por isso, porque aquilo é o trabalho dele, então ele tem que ter uma remuneração diferenciada sobre aquilo. Só que ele também tem que entender que ele ainda não é o dono. Ele é o sucessor. Então, esse momento, esse timing perfeito de passar o bastão é algo que tem que ser feito com muita maturidade do pai e do filho para não sobrepor. Então, o que eu enxergo é que o momento de sobreposição, de decisão, ele tem que ser feito com muita sabedoria. Então, o filho primeiro ele tem que aprender a fazer. Depois ele vai ver o pai fazer e ele vai aprender. Depois, o pai vai ver ele fazer e vai supervisionar. Depois, ele vai fazer sozinho e depois ele vai ter autonomia para tocar a vida. Quando essas ordens começam a quebrar, aí a gente começa a ter ruído no relacionamento e na sucessão. Aí pai fica estressado porque filho tá sendo incapaz ou não tem confiança. E aí filho fala, cara, não quero tocar mais isso, aí tem briga, tem confusão e as coisas começam a piorar, sabe? Então, esse processo é realmente algo que tem que ser estruturado dentro de casa de forma muito, muito bem feita. Interessante. Quanto a gente fala aí de perspectiva do que foi o passado, o presente, o futuro do agro, Daniel, você traz uma questão de uma visão seguinte, olha, primeira realidade, o tamanho das propriedades estão diminuindo. Sim. E o que a gente vê na realidade do agro hoje, eu lembro do meu avô, quando tinha lá a fazenda, aqueles pastos gigantes, né? Então era aquela pecuária bem na perspectiva extrativista mesmo, né? Colocava ali, o pasto não sabia o que era calcário e só ia tirando, né?
E isso deu dinheiro naquela época. Hoje não dá mais. Então, o nível de eficiência econômica da propriedade para ela ser um negócio rentável se tornou muito mais desafiador. Como que você tem visto... Porque esse elemento, ele também faz parte da problemática da sucessão por conta disso. Porque esse patriarca que ainda está hoje tomando decisão no negócio, a forma que ele sempre adotou para produzir a atividade rural e que foi rentável mudou. E como que você tem visto isso? Porque é difícil. Mesmo para aquele que quer, não, eu entendo que mudou e eu quero mudar, é difícil ele acompanhar essa mudança. E para o filho que está chegando agora, eu imagino que é um elemento a mais de complexidade nessa relação, né? Sim. Eu gosto muito de número e entender como que o mercado funciona. Antes do Plano Real, a margem da pecuária era de 37,5%. Hoje, a perspectiva é de 17%, 18%, sendo eficiente. É claro que isso varia, nós estamos falando de média de mercado. Sim, Existem sim. os mais eficientes que despontam, existem os menos eficientes que trabalham abaixo dessa regra. Só que se a gente for pegar isso no mercado, a gente está falando de uma pecuária de 37% que tinha margem para erro. Você tinha margem para não ser um profissional. Você tinha margem para ter erros básicos e continuar lucrando. A gente está falando de uma época que você vendia um boi gordo, você comprava 4 bezerros, 3 bezerros com folga. Então, a gente até brinca, né? Que era um bezerro para farra, um bezerro para os filhos, um bezerro para repor Reposição. e o outro bezerro você gastava à toa. Então, esse tempo passou. Hoje, se você não for profissional, se você não produzir arrobas baratas em casa, se você não se proteger contra o mercado, você não vai conseguir os 18%. E aí onde vem a quebra lenta, porque na pecuária você não quebra rápido igual na agricultura, você quebra devagar. Aí você vai trocando estoque para pagar a dívida, estoque para pagar a conta. E a hora que você vê, quando você vai reformar uma área, você não tem capital. Porque se você diminuir mais ainda o seu estoque, você não dá conta de tocar o negócio. Mas você também não tem capital suficiente para reerguer a estrutura produtiva da fazenda, Perfeito. produzir mais capim. Então, o que eu enxergo sobre isso? Os métodos, o que eu enxergo? Os princípios são os mesmos. Então, o princípio de pai para filho não pode mudar, porque se mudar, mudou toda a estrutura de valor da fazenda. Agora, a metodologia tem que mudar. E isso é um ponto muito importante, por quê? Porque quando o pai enxerga que o método muda, mas o princípio não muda, o filho entra. Porque o filho tem capacidade tanto de aprendizagem, quanto uma força física, por ser mais novo, para tocar a operação, ajudando nesse crescimento, nessa mudança de método. Então, aonde o filho entra? Trazendo tecnologias novas, trazendo inovação, uma nova visão. Aonde vem a visão do pai? Peraí, é o que você falou. Eu não posso alavancar porque é um risco. Nós ainda estamos aprendendo a lidar com isso. Vamos fazer o seguinte? Vamos alavancar 20% da operação? Ali eu tenho caixa suficiente para tocar o negócio com segurança. Então, aqui vem a sabedoria de um pai, de um gestor de muitos anos, que construiu todo o patrimônio, e a inovação de um jovem. Agora, o jovem tem que ter responsabilidade, que as consequências também são dele. Então, essa quebra geracional, essa relação entre gerações é o grande conflito de uma sucessão. E aí é onde vem a sabedoria dos dois de o filho ouvir um não e ter limites, e do pai de saber coordenar isso sem prejudicar o crescimento do negócio. Perfeito. Então, a hora que a gente vê isso, aí você fala, cara, bacana. Funcionou. E, Daniel, o que você fala para nós, assim, porque eu vejo que você dedica muito na pecuária, né, na atividade da pecuária. O que você vê a realidade da pecuária brasileira para os próximos anos, né? Por exemplo, teve um convidado nosso que a gente trouxe, que ele trouxe uma perspectiva, por exemplo, do que é a pecuária nos Estados Unidos. Sim. Ele colocou algo mais ou menos assim, falou, Leandro, lá o que você tem produzindo bezerro são pequenos produtores produzindo bezerro, e o bezerro dali ele já vai para um grande confinamento. Você não tem essa estrutura de cria, de ali a pastagem, talvez economicamente se torne um modelo econômico que lá não é interessante, né? E o que você tem visto aí na pecuária brasileira, né? Sim. E até confirmando esse dado, os Estados Unidos ele tem metade do rebanho brasileiro e produz 20% a mais do que o Brasil. Como que? Por quê? Justamente pela parte curva produtiva. Os Estados Unidos não têm a maior riqueza que o Brasil tem, que chama terra e um país tropical. Isso faz com que os Estados Unidos precise ser muito intensivo.
Então, a curva de crescimento dos Estados Unidos ela é encurtada. Por quê? Lá tem inverno, lá tem neve, lá tem intempérie. E se o cara deixar um crescimento lento, ele vai tomar fumo. Então, o que acontece? Realmente um confinamento de uma conversão alimentar muito alta. Então, a recria nos Estados Unidos ela é feita no confinamento. Enquanto o Brasil ele consegue fazer isso a pasto. Só que o que acontece? Lá existe uma conversão alimentar maior, lá existe um confinamento de 180 dias, o animal consegue ganhar até 15 arrobas, é loucura, assim, é muito alavancado. Por quê? Evolução de genética, evolução de dieta, é realmente um crescimento produtivo, certo? Entendendo qual que é a limitação do país. Em contrapartida, isso não é ruim para o Brasil, porque presta atenção, o Brasil consegue fazer uma dieta muito barata, porque nós temos pasto, que o mundo não tem. Então, isso não é um problema para o Brasil. Nós não temos que modelar tudo que os Estados Unidos faz. A gente tem que ter personagem para falar, meu amigo, minha produção é a pasto. Eu tenho boi a pasto, eu faço um boi barato a pasto. Só que isso tem que ser feito com inteligência. Então, o Brasil, ele tem crescido produtividade por hectare e tem muita margem para crescer. Então, se a gente mudar a ótica, nós não temos que ter inveja dos Estados Unidos porque eles fazem isso. Nós temos que ter a inteligência de que nós temos muito mais do que eles. Se eles fazem sem ter pasto, nós temos o mais difícil. Então, o que a gente precisa? Ser mais eficiente, da porteira para dentro, acertar a nutrição, acertar a gestão, entender que aquilo é uma empresa, porque aí você vai entender que é aquela regra básica da economia, lucro igual a giro vezes rentabilidade. Quando a gente entende isso, meu amigo, aí o boi virou um negócio. Ele não virou só uma reserva de capital que vai estar estocada em casa. Então, o Brasil tem um potencial produtivo muito bom. Te respondendo a pergunta, o que eu enxergo para os próximos anos? O Brasil ele é o celeiro do mundo. Existe um crescimento populacional desenfreado, não tem como se controlar isso. Existe uma pesquisa que para 2050 o crescimento populacional ele vai ser gigantesco e o celeiro do mundo ele é o Brasil e é quem vai sustentar. A curto prazo, vamos falar de mercado mais palpável. Nós ainda vamos entrar num ciclo pecuário de alta, porque essa alta que nós estamos tendo agora no final do ano é uma alta de demanda. Teve um aumento de demanda e essa alta está gerando um aumento dos preços. A partir do ano que vem, eu enxergo uma alta devido ao ciclo pecuário. E aí a gente entra numa alta que ela, ciclicamente, demora de 3 a 5 anos para a roda girar. Então, é um mercado muito otimista para os próximos 3 anos. Então, eu falo com muita tranquilidade e com muita segurança de que, se nós não tivermos nenhuma intervenção política ou de algum acontecimento, algum cisne negro que a gente chama, sim, nós vamos ver tempos muito bons nos próximos 3 anos. Agora, isso, dentro desse mercado otimista, existem picos de mercado, que pode sim alavancar para baixo, e isso, mais uma vez, nos leva a uma pecuária profissional que tem que trabalhar com trava, tem que trabalhar com planejamento, tem que trabalhar sim com intensificação. E como que a gente faz isso dentro de uma fazenda? Entendendo qual que é a parte produtiva, melhorando água, melhorando divisão, melhorando parte produtiva de calcário, de adubo, aí a gente vai melhorar a produção. Quanto mais a fazenda produzir, mais eu vou conseguir aumentar a minha rentabilidade. Então, o dia que o pecuarista entender que ele é um lavorista de capim, ele vai começar a ganhar mais dinheiro. Perfeito. Eu não lembro de cabeça agora, mas tem estudos assim, muito relevantes quando você coloca essa questão da eficiência ali, vamos dizer assim, de conversão dessas pastagens, né? Quantidade de animais por hectare e tudo. A gente tem um gap aí muito grande, né? E isso você colocou isso aí, o lavorista de capim, né? Como essa visão é diferente, né? Se você pegar historicamente a quantidade de gado que você colocaria na mesma área, e aí tudo isso vai o quê? Ao nível de eficiência, né? Sim. Uma curiosidade, Daniel, de alguns clientes especialistas que eu venho conversando no mercado pecuário, que tem confinamento às vezes, por exemplo, tem um cliente meu que ele tem um confinamento, e só que ele não compra só aquele garrote já para levar ali para o confinamento. Ele quis colocar bezerro também. Perfeito. E aí o outro parceiro nosso tem um confinamento falou, olha, eu saí dessa história de bezerro. Falou, isso é loucura. O bezerro você comprou agora, você não tem a menor ideia do que ele vai estar no mercado futuro, se essa conta vai fechar ou não. Sim. Exposição de risco, para mim, muito grande. Prefiro enxugar a operação e eu só foco o quê? Tem garrote no mercado? Tem. Quanto que está o preço? Mercado futuro, o que eu consigo fazer de operação? Trava, qual que é o meu custo de produção? É esse. A operação é rentável? Eu faço, não é, eu espero. Ponto.
Como que você vê essa questão do cara ali que tá com bezerro, ou que faz a cria ou a recria desse bezerro, para esse negócio dele ser mais sustentável, ser mais, vamos dizer assim, tipo, garantir uma lucratividade mais garantida, já que ele não vai ter esse controle ali do preço final, né? Tá, vamos lá. Isso é sim uma gestão de risco, tá? Quando você traz um cara que ele trabalha só com confinamento, ele tem um giro muito rápido. Ele tem um giro ali de 120 a 150 dias. Ele tem uma previsibilidade de mercado e ele pode comprar travado à venda. Então isso é uma segurança de que ele sabe qual vai ser a margem dele no final da operação. Ele já tem um custo de produção, ele tem uma previsibilidade de ganho de peso e ele tem uma previsibilidade de lucratividade. A regra é muito simples. O que eu vou faturar, menos o que vai me custar, é o meu lucro. Foi bom, pau na máquina, chega o rei. Não foi bom, meu amigo, não quero, obrigado, vou procurar outra compra mais barata. Acabou. Agora, quando a gente traz uma recria mais a longo prazo, o que a gente tem que entender? Você vai estar, sim, volátil ao mercado, mas tem como se blindar em relação a isso. O que eu falo sempre? Eu, Daniel, nunca vi um pecuarista produtivo sair da atividade quebrado. Nunca vi. Por quê? Porque ele ganha dinheiro quando o mercado está em alta e ele, sim, é normal, é natural. Quando cair, ele vai estar, sim, com o bezerro que ele pagou 3 mil e ele vai vender, e vamos falar de R$1.000, R$1.500 aqui. Só que isso, ele consegue se sustentar ao longo do período. Por quê? Porque o custo de produção também vai diminuir. Enfim, o pecuarista, quando ele não sai da atividade, ele consegue criar uma margem a longo prazo. Sim. E como que ele consegue se proteger? Quando ele trava o final da operação, ele vai ter lucro naquele animal. Quando ele for repor, é uma grande diferença entre DRE e fluxo de caixa. A DRE é a operação que foi finalizada. Se ele conseguir que a DRE seja positiva, quando ele entra no fluxo de caixa para comprar um outro animal, ele está comprando uma nova DRE, ele está entrando em uma nova DRE. Sim. Então, essa operação, sendo positiva, ele vai conseguir ser sustentável, porque a reposição dele é que vai ditar o ritmo. A hora que ele vender um bezerro caro, ele vai comprar um bezerro caro, mas ele vai pôr dinheiro no estoque, ele vai pôr dinheiro no caixa. Então, isso é cíclico. Quando ele vender um bezerro barato, ele vai comprar um bezerro barato. Então, quando o pecuarista consegue entender que isso a longo prazo, ele consegue trabalhar com margem, ele consegue trabalhar fazendo uma lucratividade média, ele não vai sair da atividade quando está em baixa. Muito pelo contrário, ele vai alavancar a atividade em baixa. Porque ele vai ter sim um prejuízo no que ele tem em estoque, só que quando ele fizer a reposição, aí entra a margem de lucro. Então, essa estratégia de fluxo de caixa é o que traz realmente o diferencial para o pecuarista a longo prazo. Então, o pecuarista ele não vai sair do mercado com esse pensamento. Entendi. O ponto é desafiador, né, Daniel? O que eu vejo, assim, o produtor, quando a gente fala toda essa eficiência que ele tem que ter, e é uma dor que é muito similar à minha enquanto profissional autônomo aqui no escritório. Para o meu escritório, para eu ganhar, cara, eu tenho que ter, enquanto sócio, CEO, cara, eu tenho que dominar muito bem a parte contábil, a parte administrativa, o meu operacional, que é o jurídico, o marketing, e o produtor tem esse desafio também. Para ele ter um negócio que é rentável, ele tem que tentar ser o máximo eficiente em todas as verticais. Tem que conseguir comprar bem, tem que conseguir vender bem, né? A gente até brinca da comercialização de precisão. Só que, cara, ele não tem tempo e nem capacidade para essa curva de aprendizado em cada coisa. E aí o que eu vejo só que ele tem que entender que ele precisa disso, e ele não tendo, que ele precisa procurar pessoas para suprir isso aqui, o que não dá para ele ficar sem esse know-how. E é onde que eu vejo que entra muito consultoria, né? Como que você está vendo a evolução desse mercado de consultoria? Porque, assim, eu suponho que haja um oceano azul de oportunidade, porque você comparando entre a quantidade de produtores que tem, que precisam e que contratam, mas a gente tem uma questão cultural, né? Pô, você chega lá, 28 anos, o produtor, de modo geral, ele tem dificuldade de ouvir, de enxergar a autoridade numa pessoa que é mais nova que ele. Pode chegar um filho ali, PhD, é mais novo que ele. Ele presume que sabe menos que ele, e N coisas aí.
Então eu queria que você falasse sobre esse mercado da consultoria e da importância disso para o produtor e no seu caso específico a questão da idade, como é que entra nisso aí. Tá, eu vou começar respondendo pela idade e depois vou entrar no mercado de consultoria. Eu entrei muito novo no mercado de consultoria, então quando eu realmente comecei a visitar fazenda e comecei a ter voz ativa, eu tinha meus 22 e eu saí em torno dos 24 anos. 21 a 24 anos. Então imagina, se hoje eu tenho cara de menino, imagina com 21, 22. Só que o que acontece? A primeira coisa, quando eu chegava numa fazenda, eu tinha sim preconceito. Primeiro, pelo meu tipão, deve ser playboyzinho, cabelinho de lado, loirinho, não sei o quê. Arrumadinho, bonitinho demais. Rapaz, esse treino não vai dar certo, não. Esse menino aqui realmente deve ser menino de apartamento e tal. Só que o que acontece? Como que eu quebrava isso? Com conhecimento. Quando você começa a ter níveis de discussão, aonde ele começa a falar assim, rapaz, o que esse menino tá falando faz sentido. Ele começa a te dar autoridade. Aí você cresce credibilidade, você cresce transparência e aí você começa a crescer em autoridade. Então era um processo. Então, quando eu chegava na fazenda, é natural, cara. Eu era discriminado pela idade, pelo perfil. Só que como que eu desmistificava isso? Com argumento. Então, a hora que chegava no nível de discussão profundo, onde ele entendia que eu sabia do que eu estava falando, ele começava a me ouvir mais. E isso sim poderia demorar um tempo, ou às vezes não. Na época da supervisão comercial, que eu tinha, meu amigo, 20 minutos para convencer o cara do sim ou do não, que era comprar um produto que eu estava atendendo, eu tinha que ser muito efetivo nessa argumentação. Então, num prazo muito pequeno de tempo, eu me treinei a fazer rapport, entender sobre o negócio dele. Eu já chegava na fazenda olhando para os dois lados, super atento, entendendo qual era a realidade da fazenda e o meu nível de pergunta mostrava o meu nível de conhecimento. Então, na hora de eu propor uma estratégia para ele, eu falava com autoridade sobre o negócio dele. E nada com que ele trazia para mim de resposta não me assustava e a gente conseguia ter um nível de discussão técnica e profissional muito profundo. Então aí ele já não me olhava mais como um menino ou como um cara criado em apartamento. Ele sabia que eu tinha autoridade do que eu estava falando. Então realmente eu desmistifiquei isso com conhecimento e com sabedoria no que eu aprendi a fazer. Em relação ao mercado de consultoria, como é esse mercado? Ele é um mercado que ele foi corrompido, para não usar outra palavra, por um tempo. Por quê? Porque muitas pessoas, vamos falar, não encontraram outra saída e falaram, cara, eu vou ser consultor. Abaixaram um ticket para entrar na fazenda, entraram fazendo um serviço muito ruim, dando conselhos ou muito rasos ou muito ruins. E aí o produtor falou, não, meu amigo, para ter esse tipo de conselho aqui eu não preciso ser, não. Eu vou tô onerando a minha atividade para um conselho bosta, você tá louco? Não quero. Então, prostituiu o mercado, trazendo informações não tão boas. Sim. Só que dentro desse mercado, existem profissionais que fazem a diferença por onde eles andam. Eu trabalhei numa empresa que fez diferença na vida de muitos pecuaristas, conheço muitas empresas que prestam esse serviço e eu também presto esse serviço. Então, quando a gente enxerga que tem profissionais capacitados e que o pecuarista realmente ele não tem tempo de aprendizagem de tudo o que ele vive, ele precisa de alguém do lado dele para trazer informação de valor, para trazer informação que vai sim contribuir e ajudar no ponto de decisão dentro da fazenda. Então, antes de eu vir para cá, eu estava conversando com meu pai, eu estava conversando também com o cliente, por quê? Porque para informar como está o mercado. Aí um profissional desse faz diferença dentro da fazenda e se paga muito bem. Um dado muito importante, e um dos meus clientes, eles estavam tendo prejuízo há mais de 2 anos na atividade, pelo momento de queda, não por ineficiência, mas pelo momento de queda. E em uma atividade que eu fiz um negócio paralelo de 3 meses com eles, nós conseguimos uma rentabilidade que ele pagou meu serviço por muitos meses com essa rentabilidade que ele teve. Ou seja, eu me paguei na fazenda com 3 meses com atividade paralela que eles não faziam, que eles não estavam enxergando. Então, o consultor ele tem que se pagar e o profissional, o dono da terra, eu enxergo que ele precisa sim de alguém do lado dele, abrindo os olhos como um parceiro, trazendo informação, um nível de discussão mais alta e fazendo com que a conta feche. E isso na agricultura não é novidade. Todo lavorista tem um agrônomo de confiança, tem um consultor agrícola, tem alguém que acompanha ele. Então, isso na agricultura já é uma realidade e na pecuária tem sim que se tornar cada vez mais. Daniel, uma curiosidade quanto à sua consultoria. Quais são os pilares que você trabalha? É só a perspectiva nutricional, mas entra também na questão operacional, administrativa, financeira? Como é que é isso? Isso depende da demanda do produtor. Sim. Então, eu atendo fazendas onde a gente aborda a parte financeira e parte produtiva, e obviamente que isso tem um ticket mais alto.
E tem fazendas que a gente aborda só a parte produtiva, porque a fazenda ainda nem tem esse controle financeiro suficiente para a gente discutir. Então, eu abordo os dois principais pilares dentro da fazenda, que é a parte produtiva e a parte financeira. Dentro da parte financeira, o mais importante é gerir o caixa, é gerir essa informação, não só ter o controle. Então, eu abordo tanto a parte produtiva quanto a parte financeira, trazendo o que mais importa dentro dos dois fatores, tá? Então, isso depende da demanda da fazenda, da empresa rural. Da onde que ele quer focar ali para desenvolver o trabalho. Sim, exatamente. Então, eu consegui crescer a visão de negócio ao ponto de levar estratégias de negócio para dentro da fazenda e também estratégias produtivas. Então, tem fazendas que falam, cara, não, nível de negócio sou eu, pode deixar comigo. Eu quero que você me ajude no produtivo, eu quero produzir mais e mais barato, crescer isso de forma inteligente na fazenda. Opa, conta comigo, tô aqui, vou te ajudar. E dentro do universo da internet é o que eu mais foco, por quê? Porque eu enxergo onde tem um gargalo muito grande de crescimento ainda. E aí o cara, tendo mentoria, tendo um curso gravado, ele vai conseguir crescer coisas sem custo. Por quê? Manejo de pastagem não tem custo, manejo nutricional vai ter o custo só do produto, mas ele não vai ter essa... Então, acertar nisso custa muito pouco para o produtor. E essa é a minha missão na internet, ajudar na parte produtiva. E hoje, principalmente, o que queima realmente no meu coração é a parte de sucessão. O que eu acho interessante, quando a gente fala de algum trabalho de consultoria, alguma coisa, às vezes a pessoa pensa assim, mas é caro, né? Uhum. E o que eu ouço muito, assim, uma visão interessante é assim... Caro é aquilo que você não sabe, né? Uhum. Então, assim, pode ser que seja muito mais caro o prejuízo que você está tendo por não ter um conhecimento que poderia te levar a ter um nível de rentabilidade tão superior que não só pagaria a consultoria, mas te levaria ali uma rentabilidade ainda maior. Acho assim, eu quero até dar um conselho para os pecuaristas, que é o quê? Quando você for contratar um consultor, enxergue a rentabilidade que ele vai te trazer. Porque se você enxergar que os conselhos e a opinião é muito rasa, esse cara ele realmente pode sim ser um custo para você. Mas aí não quer dizer que você não tenha que procurar uma consultoria. Quer dizer que você tem que procurar um profissional que vai falar no nível que você precisa ouvir. Então, dê um prazo também para isso acontecer. Cara, 6 meses, o que ele falou, tá se cumprindo, tá sendo útil, tá sendo bom, as visitas estão agradando? Cara, continua, tá tudo certo, arrocha. Você viu que não vai ter futuro? 1 ano de trabalho, não conseguiu rodar da forma que deveria? Cara, vamos rever isso aqui, talvez o problema, mais uma vez, não seja a consultoria, mas seja o profissional que tá dentro da fazenda. E a mesma coisa eu vou falar pro consultor. Se você está dentro da fazenda, não guarde informação. Dê o máximo de lucro possível para esse cara, porque a hora que você fizer com que ele ganhe dinheiro, você vai ganhar dinheiro junto com ele. E ele vai espalhar o seu nome para muitas outras fazendas. E isso para mim é ter sucesso dentro da consultoria, fazer com que o meu cliente ganhe dinheiro e ganhe muito mais dinheiro do que ganhava antes de mim. Aí ele fala, rapaz, depois que o Daniel chegou aqui, as coisas mudaram. E isso realmente brilha o meu olho, queima o meu coração sobre isso. Que bacana. Daniel, uma curiosidade. Hoje na atividade lá do seu pai é pecuária. Pecuária, 100% pecuária. Nessa questão da pecuária, ele trabalha o quê? Com cria, recria, engorda? O que ele faz? Lá a gente trabalha com ciclo completo. Então ele trabalha com a cria, com a recria e com a engorda. Então o único comércio que o meu pai faz é a venda do boi gordo. Porque nós estamos falando de Pará, nós estamos falando de um mercado muito difícil. E outra questão também é porque para trabalhar com uma compra assertiva, você tem que estar no mercado, meu amigo. Você tem que estar rodando leilão, você tem que estar rodando fazenda, você tem que estar atualizado. E, como eu disse, a realidade do meu pai é de tocar uma empresa em Goiânia e de uma empresa no Pará, que é a fazenda. Então, ele nunca teve esse tempo hábil para ser ativo no mercado de compra. Sim. Então, ele encontrou uma atividade onde ele consegue ser sustentável. É produzir o próprio bezerro, e, inclusive, pelo perfil do Pará, que é uma pecuária mais extensiva, com mais área, Sim. onde é mais difícil se intensificar. Tem 24 anos que meu pai tem a fazenda e tem 24 anos que meu pai faz cerca. Então, é um mercado no Pará que a intensificação tem chegado agora. Por quê? Justamente pelo tamanho das áreas, pelo perfil, e por isso que eu realmente não enxergo hoje, na minha casa, uma produção diferente do que do ciclo completo, porque é a realidade que nós temos hoje. Em relação a outras fazendas, cada realidade é uma realidade. Interessante, é porque eu ia chegar justamente nesse ponto, de perguntar o que seu pai faz hoje, como que ele faz a atividade, e se a sua visão
se você pudesse decidir neste momento, se você teria uma visão diferente, mas é o que você colocou que realmente você concorda que é a estratégia mais adequada, e aí você traz um outro nível de reflexão também, que você não tem essa fórmula mágica de como ganhar o dinheiro na pecuária, que você tem que entender os contextos, né, das atividades, das regiões, porque você não vai ter um modelo único de negócio que necessariamente vai ser o melhor. Cada região você tem as suas peculiaridades que você vai ter que avaliar ali. Até abordando um pouco sobre isso, é importante a gente falar quais são as diferenças realmente rentáveis da cria, da recria engorda e do ciclo completo, que são as 3 modalidades que a gente tem hoje no Brasil. A cria, ela tem mais margem, só que ela é muito espaçada de tempo. E você só tem o ponto de venda, que é a venda do bezerro. Você não tem o que fazer. Ou é descarte de vaca, ou é a venda do bezerro. Quando esse mercado está afetado, e foi o mais afetado nos últimos 3 anos, você não tem para onde rebolar. Nossa. Ou você vai queimar todo o seu estoque e vai mudar de atividade, ou você vai ter que enfrentar aquilo. Então, é um mercado muito prazeroso. Eu acho que talvez dentre todos é o mais prazeroso de curar um bezerro, de ver uma aparição, de ver a cria realmente. Isso aí move realmente assim, o coração da gente, né? De criar um animal, enfim, uma nova vida. Só que ela sofre em relação a isso. Tem mais margem, mas é muito espaçado. E não tem o que você fazer. É vender o bezerro e ponto. Em relação à recria e engorda, é a atividade, ao meu ver, mais lucrativa, só que também você tem 2 pontas de exposição ao mercado, a ponta de compra e a ponta de venda. Então você tem sim que comprar muito bem, 70% do jogo é a compra, comprou muito bem, você vai ter margem suficiente para produzir bem dentro de casa e vender. Então eu enxergo que é o mercado que tem mais margem, que tem mais rentabilidade. Ele tem menos margem, mas ele tem mais rentabilidade. E é um mercado onde você tem que ser mais ativo. Ativo na compra, ativo na venda e ativo na produção. E o mercado de ciclo completo é um mercado com menos margem, é um mercado mais estável, mais alongado, mas mais seguro. Porque você só está exposto no mercado de venda e você tem flexibilidade para vender quando você quiser. Se o mercado estiver muito aquecido, você pode fazer uma organização de fluxo de caixa para vender o garrote. Se ele é melhor você terminar esse animal, você pode estender um pouco mais a atividade e vender um boi gordo. E você tem o descarte da fêmea. Enfim, você tem mais flexibilidade. Só que é um mercado que precisa de mais extensão territorial para ser tocado, porque precisa de mais área. Vai te demandar mais sobre isso. E aí vai encaixar o produtor em qual é a melhor escolha para ele, para a realidade dele, para que ele consiga decidir o que vai ser melhor para a fazenda. Que bacana, Daniel. Eu acho que assim, é mais que um podcast, foi uma aula aqui. Eu acho que são sementes, é muito legal o podcast, porque é uma oportunidade, para mim, particularmente como advogado, de entender com mais profundidade o negócio do cliente, porque eu acho que hoje, assim, qualquer profissional que está dentro do agronegócio, não dá para ele ter um conhecimento muito específico só naquela área técnica do que ele entrega. E ele tem que ter um nível de compreensão, ainda que superficial, mas de todas as demais áreas, porque ele precisa entender que tudo aquilo que ele sugerir para o cliente numa perspectiva vai influenciar em outras, né? Sim. Então, ontem, por exemplo, eu estava atendendo um cliente aqui, isso do confinamento, em que a gente discutia como ajudar ele a estruturar uma operação. O confinamento estava operando com 40% da capacidade, ele estava sem capital de giro para poder colocar, porque se ele tiver dinheiro, a opção era fácil, vou comprar e vou colocar, era questão óbvia. Mas a questão é, como é que eu vou fazer agora sem esse dinheiro? Tem algum dinheiro aqui no mercado, mas está caro. Tem um outro parceiro, levei um outro parceiro para conectar, para ver se às vezes eles fazem uma parceria. E aí você tem que ter esse nível de compreensão, de entender o que é o jurídico, mas como que cada decisão pode refletir aqui, porque senão aquilo que aparentemente para você pode ser o melhor, pode gerar um outro problema. Às vezes você pode dar uma sugestão na sua área técnica para o cliente ali, que aquilo pode gerar um problema, sei lá, tributário lá na frente, que a operação fica menos rentável, né? Então, é muito interessante isso, até para nós. Isso me faz refletir como que para nós essa mudança de trabalho, de rentabilidade no agro, não é só para o produtor, para os profissionais também, que fazem parte desse ecossistema, né? A atividade hoje, ela exige muito mais, né? Então, daquela visão que a gente tinha até então do advogado só do problema, né? O produtor, culturalmente, só vai ter a bucha, né? Cada vez mais ele vai ter uma visão do advogado preventivo, como prevenção para evitar maiores problemas. E então essa visão multidisciplinar de todos os profissionais também é importante, né? Sim. Cara, o que eu enxergo é que a maior diferença hoje no mercado
é realmente do cara que ele consegue ver o negócio como um business, não como, você tem que produzir mais arroz, você tem que melhorar seu capim. Cara, peraí. Como que eu vou fazer com o meu fluxo de caixa? Isso, pra mim, é o mais importante. O cara que tem a visão sobre isso, ele domina o negócio. Porque a parte produtiva, vamos ser sinceros, qualquer Zé foi na faculdade, aprendeu, rodou um pouquinho ali, vai entender, ele vai conseguir te ajudar. Agora, a visão de dono, de falar, meu amigo, isso aqui vai te ter um custo tal, como nós vamos organizar o nosso faturamento, quando que nós vamos vender, quando que nós vamos comprar, vamos fazer uma dívida aqui, mas uma dívida saudável pra gente entrar alavancado na compra agora, vamos organizar nossas vendas para tal data, vamos fazer uma estratégia de boitel, uma estratégia de confinamento pra gente vender no melhor momento. Isso aqui é a grande chave do negócio. E aqui é onde eu realmente, meu coração queima, porque eu gosto demais de chegar no negócio e falar, cara, como é que tá aí hoje o negócio? Como é que você faz a sua estratégia de faturamento, de venda, de compra? Porque isso é o segredo. Esse ponto, Daniel, é tão interessante porque eu vejo assim, como que é fácil de errar nisso. Como que é fácil, e foi fácil, por exemplo, nos últimos anos, quando a gente teve esse excesso de disponibilidade, de oferta de crédito ao produtor, ele olha a terra dele e, vamos imaginar que era de pecuária e queria converter para agricultura. Sim. Pô, ele poderia fazer por etapas, até para ele ter um ciclo de aprendizado, até para ele ter um retorno. E aí, não, mas espera aí, o banco já está me disponibilizando para fazer tudo. Então, peraí, mas economicamente essa conta vai fechar mesmo? O custo desse capital, a rentabilidade que vai me dar, olhando não só o que está hoje, mas o que pode ser lá na frente, porque eu não vou pagar isso aqui tudo em um ano, o retorno disso aqui pode estar em 5, 10 anos. Como é que vai ser isso? Então é muito fácil de errar nisso daí, né? Quando você fala, né? Exatamente, então é muito fácil de tomar decisões equivocadas, né? Eu tava conversando aqui esses dias com o Taigo, não sei se você acompanha pelo Instagram, um homem doido, e o Taigo tava colocando, folheando, eu era da pecuária, meu pai sempre foi da pecuária, e ele perto também, ele de Confresa, por ali. E ele pegou e falou assim, olha, há uns anos atrás a gente decidiu entrar na agricultura, só que a gente falou assim, cara, você não tem, por exemplo, qual que é a melhor semente? Qual que é isso? Como é que vai ser? A gente estava aprendendo. Então, eu comecei o quê? De pouquinho em pouquinho, cada ano, eu ia transformando um pasto em agricultura, eu ia vendo qual que era a melhor variedade, ia tomando uns fumos ali, mas o fumo era pequeno, não me quebrava. E aí, passou um tempo, meu vizinho olhou ali e falou, nossa, esse trem é bom demais, e eu vou transformar minha fazenda inteira. Ele falou... Foi lá, brigou com o cara, falou, cara, não faz isso, você vai enfiar o pé pelas mãos, vai com calma, você vai ter que tomar capital de terceiro demais agora, um custo muito alto, você tem que aprender e tal. O cara, não, porque eu sou isso, aquilo, eu faço, aconteço. Dizer que deu 2 anos depois, esse cara que é amigo dele teve que vender a propriedade e sair da atividade. Né? Então, assim, é muito fácil cometer, é muito fácil você tomar decisões que vão comprometer aquele negócio, não é óbvio, né? A gente estava naquele momento, alguns anos atrás, da arroba tão alta como está agora, e o que você mais via ali, o pessoal falou, não, peraí, eu tenho dinheiro aqui no banco, vou pegar 10, 20 milhões, eu tive cliente que pegou e falou, comprou 30 mil de bezerro, 30 mil de bezerro naquele preço, e colocando uma boa parte em pasto arrendado, não só em área própria. Imagina quando ele foi vender esse bezerro, ali no começo do ano passado, o tamanho do fumo que não foi por cabeça, né? Então, é difícil. Tem muita gente que julga o produtor. Pô, mas o cara tinha um patrimônio milionário. O cara conseguiu perder tudo. Fala, meu amigo, cara, você não entende como é se pôr no lugar dele. Às vezes, as decisões que ele tomou naquele momento pareciam muito óbvias, né? Muito óbvias para ele na posição como investidor, né? Como business mesmo, como negócio, né? E então eu vejo como que é interessante isso que você traz. Porque eu acho que o papel do consultor não é que ele vai chegar e vai ensinar o produtor a fazer uma coisa que ele não saiba fazer melhor. Mas eu acho que é aquele papel de ajudar ele a refletir. Até ele ter uma clareza melhor. Deixa eu ver, como você colocou, deixa eu ver seu plano. Como é que funciona o seu negócio? Porque na hora que ele abre isso e para uma pessoa que é de fora e que tem um conhecimento uma visão diferente, vai permitir ajudá-lo a refletir e falar, cara, aqui tem um furo. Isso aqui que você está fazendo tem um furo porque isso aqui pode te dar esse problema e você não está percebendo. Então eu acredito que é muito isso. Eu acho que tem que mudar um pouco a visão, porque eu já ouvi de produtor, eu vou trazer um menino aqui para me ajudar a fazer. Eu que tem anos aqui, aprendi com meu avô, com não sei o quê. Mas
pô, a vida do produtor ela é muito difícil, cara, é igual do empresário mesmo. Ele é um empresário rural, né? Sim. Como diz o vídeo do Taigo. Se ele chegar e contar pra mulher dele a realidade dele, como é que tá as contas, como é que tá os negócios, a mulher dele larga ele. Se ele chegar no gerente e contar como é que tá o trem, o gerente não financia ele. Uhum. Se ele chegar na revenda e contar o que está acontecendo, a revenda não faz o barter. Então ele fica sozinho, né? O empresário ele não tem um professor, ele não tem um mentor muitas vezes, ele não tem alguém que possa, de forma adequada, por exemplo, quando vai falar de comercialização, às vezes ele vai pedir opinião do mercado para quem compra dele, vai ligar na cooperativa, o que você acha? Você acha que o melhor... Pô, cara, aquele cara está totalmente conflitado para te dar informação. Ah, vou ver aqui na internet. Tem... Pô, mas não serve, né? Sim. Então, eu acho que é muito interessante o produtor entender mais o que significa, o que pode significar o consultor para trabalhar com ele, né? Eu acho que o grande problema, né, do ser humano, tá? Do homem, chama ganância, é querer ficar rico muito rápido. Eu nunca vi um cara que ficou rico a longo prazo quebrar. Por quê? Porque esse cara ele tem consciência do quanto vale a riqueza dele. Agora, o cara que tem um sonho de grandeza do dia para a noite, esse cara ele tá sonhando com riqueza desestruturada. Que mesmo se ele conseguir, talvez ele não consiga sustentar. Então, o que eu vejo essas loucuras, por exemplo, da lavoura, de cara, vou abrir mais 5 mil hectares porque eu preciso diluir custo fixo. Aí o cara pega o nível de endividamento dele, cresce mais que 100% para ele conseguir crescer, para diluir custo fixo, para ganhar mais dinheiro. Aí eu começo a enxergar uma gestão de risco mal feita. Então, por que o pecuarista ele cresce devagar? Porque ele entende, meu amigo, que o fumo dele, ele tem medo. Ele tem medo. E o lavorista ele já tem aquele sonho de grandeza muito mais forte, muito mais, porque ele vê que se der bom, vai dar bom demais. Ele vai ganhar o dinheiro. E aí essa possibilidade da riqueza rápida é a armadilha do capeta mesmo para ver o cara cair e se lascar. Então, o crescimento saudável é o que vai trazer perenidade para o agricultor e para o pecuarista a longo prazo. Então, quando ele cresce estruturado, é muito difícil esse cara quebrar. Por quê? Porque ele tem caixa, ele tem estômago para aguentar uma queda, 2 quedas, e esse cara não sai do mercado. Agora, o que tem perfeito. A ânsia de crescer muito rápido, ele não aguenta uma queda. O Daniel é perfeito, e o que eu vejo numa perspectiva paralela e meio complementar a isso, dentro dessa visão, é o cara entender que o jogo da pecuária, da atividade rural hoje, não é o cara que ganha mais, mas é o cara que ganha sempre, ainda que pouco. Que é aquela história, você não vai acertar o olho da mosca, então... nem tente, porque às vezes o cara fala assim, cara, faz um edge, faz alguma operação financeira na bolsa que você vai conseguir mitigar suas perdas. Aqui o cara fala, é caro. Cara, começa a entender que isso, da mesma forma que você tem que comprar sal pro boi, isso tem que entrar na composição do seu custo, porque simplesmente não vai funcionar se não for dessa forma, porque... pode ser caro, pode ser que você colocou, não vai precisar, igual você tem um seguro do carro. Se você achar que é caro, você vai parar de fazer seguro de tudo. Sem enxergar aquilo como seguro, né? Sim. E o seguro da sua atividade, né? Porque a visão é essa. Cara, você pode estar ganhando pouco. É aquilo, o produtor, quando tava batendo a arroba do boi 300, será que eu travo agora ou não travo? Cara, 300. Qual foi o seu custo de produção? Se você travar 300, vai estar rentável? Cara, esquece se você vai correr o risco de perder alguma coisa. O importante é que você tá ganhando, né? O que eu enxergo é o seguinte, Leandro, eu já vi sim empresa fechada no lucro. Isso é um fato. Por quê? Porque não consegue gerir fluxo de caixa. Talvez ele tenha uma receita a receber, mas ele tem uma dívida para pagar. Então, eu já vi empresa sim fechada no lucro. Empresa urbana. Agora, dentro do agro, o cara tem uma coisa que chama estoque. Ele tem liquidez. Então, quando a gente consegue crescer, mesmo com pouco lucro, o cara não vai fechar as portas. Porque se ele precisar de pagar uma conta, ele diminui o estoque, paga a conta e depois o que ele tem a receber, ele volta a crescer de novo. Então, dentro da pecuária, o cara que ganha pouco, ele não fecha as portas. Ele vai continuar vivo. Perfeito. Agora, o cara que, mais uma vez, trabalha com um risco muito alto, esse cara talvez ele não aguenta 2 quedas. Porque ele já tá trabalhando, Zé Maldoso, no fio do bigode. A conta já tá chegando, a água já tá batendo no pescoço. Então, dentro da pecuária, é sim um conselho, trabalhe ganhando, trabalhe com lucro. Sim. É melhor você, entre aspas,
perder uma alta, mas ter lucro, do que na queda você estar volátil a ela e perder muito dinheiro. Daniel, eu acho que se você for ter condições de fazer uma análise estatística num ciclo de 10, 20 anos, sempre essa operação ela vai ser vencedora comparado com a outra, porque a outra é aquilo, às vezes você ganha um pouquinho aqui, às vezes ganha muito aqui, mas aí você falou, às vezes você não aguenta 2 quedas para continuar naquilo dali. E a ideia de qualquer negócio é perenidade. Né? Mas perenidade. O grande problema que eu enxergo é o quê? As atividades do agronegócio, tanto lavoura quanto pecuária, elas são lucrativas e ponto. Não tem discussão sobre isso. Em determinados momentos elas vão ter queda, mas elas são lucrativas, porque senão o mundo não era mundo. O lavorista não tinha uma vida boa, o pecuarista não tinha uma vida boa, ninguém construía patrimônio com isso. Então, é lucrativo e ponto. Um dos grandes problemas é o quê? Desviar capital do negócio. Entender que o capital da empresa é o capital da empresa, o capital do CPF é o capital do CPF. O que a gente enxerga? Em momentos áureos, quando o bezerro valia 3.500, boi estava 300 e tanto, isso há 3 anos atrás, era Dodge Ram pra todo lado, era os meninos da pecuária, era aquela ostentação de qualidade de vida. Aí houve o quê? Um desvio de caixa. Esse desvio é que quebra a fazenda. Porque na hora que ele vai precisar desse caixa é quando? No momento de queda. E já não tinha aquele caixa Não mais. tem caixa. Foi convertido para outro negócio. E eu não tô falando que o CPF não tem que crescer. Só que ele tem que crescer de forma estruturada. Então, tirar um percentual de lucro para bancar uma qualidade de vida é completamente idôneo. Agora, você tirar um percentual muito grande da lucratividade porque o negócio tá muito bom para uma qualidade de vida, isso quebra empresa e isso quebra negócio. Perfeito. Maravilha, Daniel. Cara, que bacana. Gostei demais. Já vim acompanhando sempre aí seu trabalho, seus vídeos e sempre vi insights muito legais ali. E não só via como valioso para mim, mas a gente vê pela sua própria audiência, como o pessoal engaja, pelos comentários que o pessoal faz, como que o pessoal vê valor naquilo dali. Mas eu vejo que, pô, conseguiu entregar mais ainda que agora. E o objetivo do nosso podcast foi esse. Quando a gente idealizou, já estamos chegando em mais ou menos uns 60 episódios. Foi trazer, cara, o que a gente pode agregar para o produtor? O que a gente pode convidar pessoas para trazer insights, para trazer visões, compartilhar visões de mundo, de experiência, que o produtor, quando ouvir aquilo dali, quando vê às vezes aquele cortezinho no Instagram, cara, pode fazer ele pensar algo diferente, que vai agregar valor, né? Por exemplo, eu fico super satisfeito quando eu vejo algum parceiro nosso que a gente dá uma visibilidade ali no Instagram e vê um cliente e fala, pô, Leandro, aquele cara que é parceiro de vocês foi lá, achei bacana vocês farem o trabalho dele, fui lá, contratei e hoje a gente está tendo um resultado mais positivo por conta disso, né? Porque eu acho que a visão é essa, independentemente do que a gente vai fazer especificamente para o cliente, a gente quer ver todo mundo prosperando, a gente quer ver todo mundo melhorando, ainda mais num momento tão desafiador como a gente está vivenciando agora, que eu acho que o produtor fica até um pouco mais aberto a ouvir, porque é o que você falou do ser humano, né? O ser humano, quando tá indo bem, cara, eu não preciso ouvir, aprender com ninguém, eu já sei, já faço e ponto. Agora, quando tá difícil, é a hora que ele senta para refletir e fala, peraí, tem algo que eu preciso aprender, que eu preciso ver que eu não tô vendo, deixa eu ouvir mais coisas aqui para ver o que eu preciso mudar. Então, espero que neste momento aí, com o que você compartilhou aqui conosco, que possa ajudar o pessoal também. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Também deixar aqui com você, Daniel. Obrigado, valeu demais. Presentinho nosso e uma lembrança Obrigado, do podcast. Muito. Tá e eu quero agradecer pelo convite, a honra estar aqui. Parabéns pelo canal de vocês, tá crescendo cada dia mais. Sucesso. Obrigado pelo convite. E eu quero deixar aqui o meu canal também, que é lá no Instagram, Daniel Rabelo Zou. Me sigam, falo sobre pecuária todos os dias, vocês são muito bem-vindos, quero agradecer. E também tem um canal de sucessão específico para isso, que chama AgroSucessão, tem no YouTube, tem também no Instagram, AgroSucessão Cast. Sejam muito bem-vindos, agradeço muito pelo convite, espero ter contribuído aí com a história de vocês. Maravilha, obrigado.